Olá pessoal, o Brasil está uma verdadeira torre de Babel, onde muitos falam, mas poucos se entendem. Nós temos visto aí os três poderes, né? O executivo, o legislativo e o judiciário, que têm agido, tomado decisões, e que o povo aqui embaixo está sofrendo com algumas dessas decisões, porque parece não haver coerência entre eles no que tange as suas responsabilidades. Se você quer ficar informado acerca do que eu tenho a te falar, continue aí conosco nesse vídeo. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, deixe o seu like, acione o sininho, porque toda vez que sair uma publicação nossa, um vídeo novo, você vai ser avisado. E entenda isso aqui, é conhecimento para você. Os poderosos não querem pessoas que tenham conhecimento, porque conhecimento significa quebrar a roda que oprime, que domina o simples cidadão e coloca ele em pé de igualdade dos poderosos, pelo menos no que tange ao poder intelectual. Quem tem conhecimento vai mais longe, tem uma visão mais ampla, consegue alcançar melhor os seus objetivos nessa vida. Por isso que o sistema, eles desejam pessoas ignorantes, porque pessoas ignorantes são mais fáceis de ser manipuladas, ok? Então, fica conosco aí neste vídeo. Bem, nós vimos que o ministro Alexandre de Moraes, ele tomou uma decisão. Qual foi a decisão dele? A última, no caso. Ele reprovou ao presidente da República, no seu ato, de nomear um diretor para a Polícia Federal. Então, o diretor da Polícia Federal passou a ser, ou deveria ser, Alexandre Ramagem, e Alexandre Ramagem não pôde mais exercer o papel porque o ministro Alexandre de Moraes revogou essa atitude do presidente. Eu não quero entrar no mérito e na robustez das provas que dá essa prerrogativa ao presidente de nomear. Não, eu só quero analisar com você, porque é lei, e se está na lei tem que ser cumprida, é constitucional a ação, está na nossa Constituição. Então olha só, a lei número 9.266/1996, com uma redação, é claro, que foi alterada pela lei número 13.047/2014, que foi sancionada até então essa alteração pela antiga presidente, né, Dilma Rousseff, em 2014. Ela assegurava que é o direito do presidente nomear o diretor, no caso da Polícia Federal. Ok? Isso aqui é lei, isso aqui é Constituição. O Poder Judiciário não pode, em hipótese alguma, ferir a nossa Constituição Federal. Eles não têm esse direito, como nenhum cidadão brasileiro tem esse direito. Mas por que eles fazem algumas vezes, como nós já vimos fazendo? Rui Barbosa, um baiano arretado, cabra bom, como diz o nordestino, né? Rui Barbosa, ele já dizia que a pior ditadura que existe é a do judiciário. Porque, como já diz certa frase, né? Quem julgará os juízes? Os juízes se assentam em suas cadeiras como deuses. E quem os julgará? E olha que o Rui Barbosa não era um qualquer não, meu amigo. Rui Barbosa foi jurista, advogado, diplomata, escritor, filólogo, jornalista, tradutor, orador e político. Esse cara tinha bagagem para falar do judiciário? Tinha. Rui Barbosa, o baiano, famoso, chamado Águia de Haia, título que ele ganhou em Den Haag, na Holanda, após discursar no Palácio da Justiça, foi chamado de a Águia de Haia. Pois é. Então, Rui Barbosa diz que o Poder Judiciário é a pior ditadura que pode existir. Porque existem certas decisões que o Poder Judiciário toma que às vezes são assombrosas. Em relação ao diretor da Polícia Federal que foi nomeado e que foi revogada essa decisão do presidente, é lei, é prerrogativa do presidente. Ele pode fazer isso, primeiro. Segundo, por que ele não poderia ser nomeado? Se alguém disser assim, ele não pode ser nomeado por falta de capacidade técnica. Bem, primeiro, Alexandre Ramagem, ele era, até então, o diretor da ABIN. Foi escolhido em junho de 2019, né? Em junho de 2019 ele começou como
diretor da ABIN. O que é a ABIN? A ABIN é um serviço de inteligência do Brasil. Ou seja, a função da ABIN é investigar ameaças reais e potenciais, identificar também as oportunidades e interesses da sociedade, defender o Estado democrático do direito e da soberania nacional. É uma inteligência preparada para lidar com problemas relacionados à justiça e o direito cidadão e lutar pela democracia brasileira. Pois bem, Alexandre Ramagem era diretor da ABIN. Quem o nomeou para a ABIN? O presidente, que também é prerrogativa dele. Mas quem aprovou que ele ficasse como diretor da ABIN? O Senado. Então, peraí. Se o Senado diz que ele está apto para o Serviço de Inteligência do Brasil, a ABIN, o Senado aprovou que se ele não tivesse apto, o Senado tinha que rejeitar lá em 2019. O Senado aprovou. Como pode alguns políticos agora, inclusive do Senado, se posicionar contra dizendo ele não pode assumir como diretor da Polícia Federal? É incoerência. Então, capacidade técnica o cara tem. Tá bom. Aí talvez alguém diga assim, não, mas é porque ele é amigo do presidente. Embora essa amizade não é longa, começou de 2018 pra cá, essa amizade. Mas ok, alguém vai lá e diz assim, não, é porque ele é amigo do presidente e nesse caso ele não pode assumir como diretor da Polícia Federal. Bem, se nós somos baseados nessa afirmativa, ou se Alexandre de Moraes tomou essa decisão partindo desta premissa, logo, alguns ministros do STF deveriam também se afastar dos seus cargos e imediatamente. Por exemplo, Marco Aurélio, ele era primo do Collor e está no STF. Lewandowski era amigo da dona Marisa, a esposa do Lula. Amigo. E está no STF. Dias Toffoli foi advogado de Lula e está no STF como presidente do Supremo Tribunal Federal. E o próprio Alexandre de Moraes, ele é amigo de Michel Temer. Peraí. Então quer dizer que eu posso ser amigo desses grupos e ter um cargo poderoso. Agora, quando alguém é nomeado pelo presidente, que é direito, está lá na nossa Constituição, como eu citei no artigo, então ele não pode atuar como diretor porque é amigo do presidente. Isso é hipocrisia. Uma outra coisa, deixa eu te perguntar. Você já aconteceu de no seu trabalho, onde você atua, precisar de um empregado e você falar para o seu patrão assim, eu tenho uma pessoa que eu gostaria de indicar. Você já indicou um amigo para um trabalho? Você já indicou a alguma empresa que pertence a um amigo seu? Já indicou algum serviço que um amigo seu presta para outras pessoas? Ora, é óbvio que sim. Eu já indiquei amigos para trabalho. Eu já indiquei pessoas de consertar um carro em certo mecânico porque era amigo meu. Porque isso é natural na vida. Então o problema não é a quem nós indicamos se é nosso amigo. A questão é se o meu amigo que eu indico, se ele tem capacidade técnica para desenvolver o papel, o trabalho, primeiro. Segundo, se ele tem caráter. Caráter é para quem tem, moral é para quem tem e acabou. Agora escuta, se o cara não tem moral para assumir como diretor, se não tem caráter para assumir como diretor da Polícia Federal, por que o Senado aprovou ele entrar como diretor da ABIN? Se ele não tem caráter, não tem moral para assumir como diretor da Polícia Federal, por que então que ele está atuando no governo brasileiro lá? Meu amigo, existe alguma denúncia de imoralidade da parte desse cara? Não existe, pelo contrário, os próprios delegados da Polícia Federal, membros da Polícia Federal, estão falando a favor dele, da sua capacidade, da sua administração e o que ele tem feito de bom como diretor da ABIN. Logo, nós vemos que isso é um jogo político e que eu e você, cidadão de bem, eu e você, cidadão trabalhador, eu e você, pessoas mais simples, é que estamos aqui embaixo sendo pisados e estamos sendo alvo desses conluio político que existe entre essas turmas, que na verdade não estão preocupados muitas das vezes em fazer um bom trabalho lá, pago pelo meu e pelo teu salário. Eles só querem, na verdade, fazer nome, fazer palco político e atuar como bem quer. Agirem como bem entender. Então é isso aqui, é essas situações que me deixa revoltado.
É por isso que eu concordo com a frase de Rui Barbosa, o jurista, advogado, diplomata, escritor, filólogo, quando disse que a pior ditadura, ela é do Poder Judiciário. Porque eles tomam uma decisão e agora? Para revogar uma decisão deles? É complicado. Então, assim, não é fácil revogar uma decisão do STF. Então, o novo diretor da Polícia Federal, que foi indicado e que agora foi revogado a sua ação, ele é um cara capacitado, está apto para o trabalho. Então, se o cara tem caráter, não existe nada que desabone o caráter dele, não existe, tanto que ninguém postou, ninguém falou, ninguém comentou em rede social, não existe nenhum processo contra o cara. Se o cara tecnicamente é preparado, estudado, capacitado, então ele não pode assumir. Se nós temos inúmeros casos de pessoas que por amizade, por indicação, assumiram os seus trabalhos, seus cargos lá para atuar e para trabalhar. Sabe, irmão, a lista, se você for parar para analisar, existe uma lista enorme que envolve certas decisões do STF ou do colegiado. E essas ações demonstram, na verdade, que o Supremo e a turma do colegiado ali tem agido com um ativismo judicial, usurpando o poder do legislativo e do executivo, e isso não pode ser aceito. Então, assim, são níveis inaceitáveis de leniências, com certas atitudes de criminosos que tem acontecido aí fora e que o STF tem abonado, tem censurado meios de comunicação e pessoas, tem feito perseguições civis, partidarismo, favorecimento de pautas para a esquerda em alguns casos, entre outros. Deixa eu te dizer uma coisa, o STF ele já entrou com uma série de ações para restringir a comunicação, aliás, censurando os meios de comunicação e pessoas, porque falou contra o STF, sabia disso? Já infligiu perseguições civis. Todo mundo lembra daquele rapaz que dentro do avião foi fazer uma crítica ao ministro Gilmar Mendes, e o que deu para ele? A coisa ficou complicada. Então, assim, hoje existe partidarismo dentro do STF, favorecimento de pautas que beneficiam exclusivamente ou especificamente alguém. E isso é muito perigoso. Eu quero listar aqui para vocês só algumas das ações do STF do passado, até chegarmos nessa agora, né? Que nós tivemos essa última aí. Então, tem ações que são do STF, falando do colegiado, dos 11 ministros, da Suprema Corte, tem ações que é de ministros isoladamente. Por exemplo, foi o STF que impediu que lá no passado Lula fosse transferido para uma cela coletiva. Foi o STF que impediu investigações contra o Greenwald. Lembra? O STF proibiu. Foi o STF que impediu o segmento de investigações contra o crime organizado e dificultou o uso do COAF. Também foi o STF que suspendeu investigações contra ministros do próprio STF e os seus parentes. Quando alguém propôs investigar ministros do STF e os próprios parentes, o STF foi lá e não permitiu. O STF, ele afasta fiscais da Receita Federal que estavam investigando membros do STF. Olha só para você ter uma ideia. O STF instaurou inquérito para censurar todos aqueles que falavam contra eles. E nós vimos aí o Alexandre de Moraes, né, chegou a censurar matérias da revista Cruzoé. O STF ele deu um parecer favorável, em certa feita, para aquele traficante lá do Rio de Janeiro, Elias Maluco, sabia disso? O STF ele usurpou e tem usurpado, já usurpou no passado e tem usurpado a atribuições de legislar no nosso país. O STF ele já chegou a dizer que crimes, aqui não foi o STF, aqui foi o Barroso, né? Não vou falar do colegiado, foi o Barroso. Diz que não houve crime no habeas corpus do médico, aquele médico aborteiro que praticou, né, aqueles abortos que esquartejaram, carbonizou o cadáver de uma gestante que morreu no aborto. Pois é, ele diz que não houve crime nesse habeas corpus aí. O STF, ele tem cada dia tomado algumas atitudes, claro, não vou dizer que todas elas os desabone, mas muitas delas têm tirado o poder que é do legislativo. Muitas delas têm tirado o poder que pertence ao executivo. Entenda, quando foi criado os três poderes, o autor
o autor do livro O Espírito das Leis, chamado Montesquieu, foi ele, né, um grande jurista, foi a partir dele que partiu essa ideia dos três poderes, agindo de forma harmônica, porém separada, respeitando cada um o seu papel. Isso aqui foi criado exatamente para que não houvesse abuso de poder, abuso de autoridade. Mas hoje, quando nós fazemos aí, irmão, um levantamento, e se fizermos um levantamento mais completo das ações, seja de ministros individuais do STF ou do colegiado em um todo, você vai ver certas ações que ferem completamente a nossa lei, ferem a Constituição. Agora, a verdade é que um vídeo como esse meu pode ser censurado, pode ser tirado das redes sociais. Um vídeo como esse meu pode gerar processo contra mim, que eu não duvido nada, por parte dos poderosos, porque os poderosos mandam. Eu sou pobre, eu sou quebrado. Imagina um pobre quebrado. Se um ministro do STF decide alguma coisa contra mim, eu vou fazer o quê? Quem vai ir contra o STF? Quem julga os juízes? Então, assim, gente, eu tenho visto nas redes sociais muitas pessoas comentarem, falarem sobre a nomeação do diretor da Polícia Federal e a ação do ministro Alexandre de Moraes derrubando essa ação do presidente. É ilegal. Não é certa. Você está me entendendo? Não é certa. E qualquer político de moral, de decência, de caráter que se preza, deveria se posicionar contra. Nós temos aí uma turma aí de pessoas de direita, de esquerda, de centrão, que estão se posicionando aí a favor do ministro, só porque prejudicou o governo. Gente, essa não é a hora. Aliás, nunca deve ser, não é essa e nem hora nenhuma, em tempo de nenhum e de governo nenhum, de as pessoas viverem fanáticas de um viés ideológico. É tempo de pensar com base na lei e agir com base na lei. Se a ação do presidente for lógica, for dentro da lei, pautado pela lei, pronto, deve ser acatado e acabou. Se houvesse alguma coisa que desabonasse a conduta do indicado, no caso, do Ramagem, para ser o diretor da Polícia Federal, tudo bem. Mas não existe nada que desabone a conduta dele. Portanto, a meu ver, errou o ministro Alexandre de Moraes. Mas eu sou apenas um cidadão brasileiro. Apenas uma voz no meio de tantas, nesse pandemônio aí de vozes que fala. Nessa torre de Babel, onde muitos falam, mas pouco se entende, eu sou mais um falando. Espero que esse vídeo possa chegar até você e se chegou, compartilhe ele, ok? E vamos que vamos. Um abraço, Deus abençoe a todos.